Está no ar mais um programa Mulheres de Fé, na voz da Assembleia de Deus. Programa este que acontece aqui na Igreja Assembleia de Deus, em São Miguel dos Campos, Alagoas, campo pastoreado pelo nosso pastor Amaro Antônio e sua esposa, Irmã Cidinha. E essa quem vos fala é a Irmã Léa Torres, que vos sauda com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje conosco, Irmã Cidinha, Irmã Cíntia, e é uma alegria imensa, uma honra para nós recebê-las na rádio hoje, e creio que as irmãs e os irmãos também já estavam ansiosos, né, por ouvir a nossa Irmã Cidinha, que ela também vai saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmã Cidinha. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que nós estamos aqui, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer. Estou feliz por estar aqui pela primeira vez nesta rádio, louvando e agradecendo ao Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Irmã Cíntia também. Amém. Eu também, assim como a irmã Cidinha, estou muito feliz, né, estar aqui nessa noite. É sempre uma honra vir à rádio, participar dos programas. Eu quero agradecer desde já o convite da irmã Léa e louvar a Deus também pela vida da irmã Cidinha, né? Eu vim aqui acompanhando ela, tá aqui junto comigo. Estou aqui junto com ela. Que Deus abençoe, que seja uma noite em que nós possamos aprender mais do Senhor, né? Que a palavra e todas as experiências da irmã Cidinha venham de uma certa forma nos edificar, né? Através da palavra, dos ensinamentos, e que a gente possa aprender mais hoje nessa noite. Estou muito feliz. Amém, também estou muito feliz. Fiquem ligados conosco até o final desta programação, pois, por certo, Deus tem uma palavra para o seu coração e iremos aprender muito aqui com as experiências da nossa irmã Cidinha, também nossa irmã Cíntia, né? Compartilhe também esta programação para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra e pelos louvores que aqui serão entoados. Também compartilhe nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, grupo da família, grupo da sua congregação, né? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que todas as vezes que nós entrarmos, você será notificado e não perderá nenhuma programação. Que Deus abençoe e vamos de louvor. Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Em nenhum momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido, enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso, pois um louvor pra levantar o dia difícil, um ajudado ao que eu sei que é preciso, e logo as lágrimas misturam com um sorriso. É que o louvor era teu pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Oh, 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 oh.
peso lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições, isso é fato, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Lança sobre mim o fardo. Glória a Deus, lança esse fardo sobre o Senhor e descansa o teu coração nesta noite. Glória a Deus. Vamos ao momento de reflexão com a irmã Cíntia. Amém. Foi nos dada a oportunidade para fazer um momento de reflexão, um momento de uma palavra reflexiva, e eu gostaria de ler aqui no livro de Juízes, capítulo número 6, e o versículo número 11 e 12, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. O texto que nós lemos narra a chamada de Gideão. Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés, e ele vivia ali num tempo onde o povo de Israel tinha se voltado à idolatria. O povo de Israel havia esquecido do Senhor e estava em um momento de muita idolatria. E o que é que estava acontecendo nesse tempo? Imagine uma horta, né? Você tem uma horta e ali você planta, você dedica o seu tempo plantando, adubando aquela terra, cuidando da sua plantação. E quando chega o tempo de colher, o seu vizinho invade e destrói tudo. E isso acontecia ano após ano. Ano após ano. Você ali dedica o tempo cuidando da sua horta e vem o vizinho e destrói. E não há nada do que você possa fazer. Assim estava acontecendo com o povo de Israel durante 7 anos. A Bíblia vai nos dizer que eles plantavam e quando chegavam na hora de colher, os seus inimigos, né, midianitas, amalequitas e todos os seus inimigos invadiam as suas terras e destruíam tudo. Então, com isso, o povo de Israel ficou no estado de extrema pobreza. E aí eles foram clamar ao Senhor, pedir ao Senhor por socorro. E a Bíblia vai nos dizer que o povo pecou, mas mesmo assim, Deus, com a sua infinita misericórdia, decidiu dar mais uma chance àquele povo. E aí, quando foi perto da 8ª invasão, o anjo do Senhor, ele aparece a Gideão. E ele aparece a Gideão quando Gideão estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, quando Deus chama Gideão, ele já estava trabalhando. E quando Deus chama alguém, ou quando Deus nos chama, ele chama quem já está trabalhando. Ele chama aqueles que estão dispostos, aqueles que trabalham, que já estão trabalhando na sua obra, aqueles que são proativos. Se a gente for olhar na Bíblia, quando Deus chama Moisés, ele estava cuidando de ovelhas. Quando chama Davi, Davi também estava cuidando de ovelhas. Quando chama Mateus, Mateus era um coletor de impostos. Então, Deus, sempre que chama alguém, esse alguém já está trabalhando, já está fazendo algo. E a Bíblia vai nos dizer que quando o anjo aparece a Gideão, ele vai dizer: o Senhor está com você, homem valente, na minha versão. E se fosse nos dias de hoje, se um anjo do Senhor aparecesse a mim e dissesse: olha, o Senhor está com você, eu diria amém, aleluia, glória a Deus, e eu saltaria de alegria. Mas não foi assim que Gideão agiu. Gideão, ele vai dizer o seguinte: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão as maravilhas que os nossos pais contaram?
Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Gideão, ele estava indignado, colocando a culpa em Deus, como se Deus tivesse culpa de algo. O povo de Israel estava sofrendo as consequências do seu próprio pecado. Deus, ele é tão bom que ele nos dá esse livre-arbítrio de escolher, ou obedecer a sua palavra ou não obedecer. E a gente sempre vai colher as consequências das nossas próprias escolhas. Então o povo estava apenas colhendo, tendo as consequências da sua escolha, que foi a desobediência. E Gideão, ele estava tão indignado que ele nem notou quem estava falando com ele. Ele não tinha se tocado de quem falava com ele. Aí a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele olha para Gideão e fala: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então, mais uma vez, o Senhor encoraja ali a Gideão. E ao invés de ele dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, ele indaga mais uma vez. Gideão vai dizer: como eu livrarei Israel? Ele vai dizer o seguinte, que a família dele é a mais pobre de Israel. E além disso, ele é o menor da sua casa. E se a gente for olhar para Gideão, realmente, Gideão era medroso, Gideão não tinha fé, Gideão, assim como ele fala, ele era o menor da sua casa, porque toda a família de Gideão era idólatra, e eu creio, o que os estudiosos falam, é que provavelmente por isso que ele falou que era o menor da sua casa, porque dava para entender que toda a sua família era idólatra e ele não tinha se juntado à sua família na idolatria. Então, talvez ele tenha sido rejeitado por sua família. Então, como é que Deus escolhe Gideão? Se ele não tem fé, ele é medroso, ele é o menor da sua casa, ele é pobre, assim como ele fala. E Gideão, eu lembro que ele está fazendo assim como Moisés, que indagou ao Senhor, ele faz igual como Jeremias. Jeremias, quando é chamado, ele fala: ah, Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Só que antes disso, Deus, ele diz a Jeremias: antes de te formar no ventre, eu já o conhecia. Então, antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Será que Deus não conhecia Gideão? Será que Deus não conhecia Jeremias? Não sabia que ele não sabia falar? Será que Deus não te conhece e não sabe das tuas capacidades? Será que ele não sabe que você não tem tanta fé assim? Será que ele não te conhece e não sabe que você é medroso, que você é medrosa, que você é vergonhoso ou vergonhosa? Deus, ele nos conhece. E apesar de todas as nossas fraquezas, ainda assim, ele me escolheu e ele te escolheu. Deus, ele te conhece. E nós entendemos essa verdade nesta noite. Jeremias, assim como Gideão, ele falava: eu não sei falar. Só que Deus dizia: não tem problema, eu sei que você não sabe falar. Só que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Eu falo e você repete. Jeremias e Gideão, eu sei que você não pode, eu sei que você não tem, eu sei que você não é, mas eis que eu te dou capacidade. Glória a Deus. Então, o que Deus fala tanto para Gideão como para Jeremias é para não temer, porque ele estará com ele para fazer a sua vontade, fazer a sua obra. Deus sabe que você não pode, Deus sabia que Gideão não podia. E a primeira coisa que o anjo do Senhor fala a Gideão, quando encontra ele, é: o Senhor é contigo. Ah, mas eu não sei falar, mas o Senhor é contigo. Ah, mas eu tenho pouca fé, mas o Senhor é contigo. Ah, mas eu sou muito medrosa, sou muito medroso, mas o Senhor é contigo. E o Senhor reafirmava isso a Gideão. Então, o que eu tenho para extrair dessa palavra nesta noite, essa verdade, é que nós não podemos olhar para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades. A gente não deve olhar para nós, Nós devemos olhar para quem nos chamou. Porque se Deus der uma ordem e se Ele nos chamou, Ele vai nos dar a capacidade para fazer a sua obra, para cumprir a ordem a qual Ele nos fez. Então, Deus estava dizendo a Gideão: eu estou contigo. E Gideão negando.
E quantas vezes Deus não já te chamou? E você sabe o que é para fazer, e mesmo assim você não faz. O Espírito Santo incomoda o teu coração para você fazer. Você sabe que é para fazer, que Deus te chamou, mas você não faz. Porque você pensa, eu sou medrosa, eu não tenho tanta fé, eu sou a menor, eu não vou conseguir, mas Deus é contigo. Assim como Ele foi com Gideão, foi com Jeremias, foi com Moisés, Ele é contigo. Não é porque você não pode, porque realmente nós não podemos, mas é porque Ele nos chama e Ele nos capacita. E nós vamos ouvir as experiências da irmã Cidinha nessa noite. Então, a gente vai falar sobre a esposa do obreiro, né? A esposa do pastor, as dificuldades que enfrenta. E às vezes a gente, como esposa, a gente pensa que a chamada é só do marido, né? A gente olha e fala assim, não, a chamada é dele, eu não vou fazer nada. Mas a chamada também é nossa. Nós somos o Ézer. E a Bíblia usa a palavra Ézer, que significa auxiliador ou auxiliadora, apenas para falar sobre a mulher, que a mulher é o Ézer do marido, e para falar também sobre Deus, que Deus é o Ézer de Israel, ou seja, Deus é o auxiliador do povo de Israel. Israel sem Deus não conseguiria vencer nenhuma batalha. Eles precisavam do seu auxiliador, que era Deus. Assim como também o homem, ele não pode exercer a sua chamada sozinho. Ele precisa da mulher, que é o Ézer, que é a sua auxiliadora. Então, ambos precisam um do outro. A mulher precisa do homem e o homem também precisa da mulher para cumprir a ordem que o Senhor deu, para realizar a sua obra, para propagar o seu evangelho, para fazer o ide do Senhor. Ambos, um precisam do outro. Então, assim como o Senhor chamou o seu esposo, Ele também te chamou. Glória a Deus. E a gente vê que tá aí os midianitas, né? Tá aí o mundo. E nós não devemos fazer como o povo de Israel, se esconder. Nós devemos cumprir o ide do Senhor, obedecer a palavra dele, porque ele já disse que estaria com você. Então, se ele está com você, tenha coragem, esteja disposta e disponível para trabalhar para o Senhor. E se dedique, né? Busque ao Senhor de todo o seu coração. Ore, consagre ao Senhor, leia a palavra dele e obedeça ao chamado que ele fez na sua vida. E eu espero que nessa noite essa palavra tenha edificado o seu coração, que você seja fortalecido e fortalecida através dessa palavra que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. É maravilhosa essa palavra, né? Nos edificou muito, porque somos escolhidas, o Senhor nos chama e muitas vezes a gente fica com medo da chamada, porque sabemos que não é fácil, né? Mas o Senhor capacita, Ele dá graça, Ele nos fortalece. Então continue caminhando, né? Porque muito longo ainda é o caminho e o Senhor dará vitória no final. Amém? Vamos de louvor. Segue-se o mar diante do Senhor. Prostrem-se os reis, santos e anjos diante do Senhor. Os poderosos se prostrarão, levando o rosto ao chão, e declararão que tu és o Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Deus.
rasguem-se os céus, segue-se o mar diante do Senhor. Prostrem-se os reis, santos e anjos diante do Senhor. Os poderosos se prostrarão, levando o rosto ao chão e declararão que tu és, só tu és o Senhor. Tu és santo, Deus, tu és santo, tu és santo, Glória a Deus, majestoso, poderoso é o nosso Deus. Chegamos ao momento da entrevista, né, com a irmã Cidinha, nossa irmã Cíntia, e nós demos o tema de os desafios da esposa do pastor. E eu já quero aqui começar com a primeira perguntinha aqui para a irmã Cidinha, né, de quando a senhora aceitou a Jesus? A paz do Senhor, mais uma vez para todos, né? Estou feliz por estar aqui, né? Hoje elas me trouxeram aqui para dar algumas entrevistas, né? Falar também do amor de Deus. E eu aceitei Jesus tem 46 anos. Quando meu filho Albino nasceu, eu nem queria aceitar Jesus, né? Mas aí, através do meu esposo, ganhou a nossa família para o Senhor Jesus. E quando meu filho nasceu, eu aceitei Jesus. Tem 46 anos. E estou muito feliz por estar
na presença do Senhor. Glória a Deus. Não tem melhor escolha, né, do que esta, de servir a Jesus. O melhor caminho, a melhor decisão. E se você ainda não aceitou Jesus, que você possa tomar essa decisão hoje, né, irmã Cidinha? Porque é maravilhoso servir a este Deus tão grande, né? E a senhora lembra do início do ministério pastoral? Sim. Nós começamos na usina Sinimbu, que é a minha terra, a usina Sinimbu. E ali foi quando começamos a trabalhar para o Senhor. Meu esposo, ele trabalhava na usina e os trabalhos eram todos na minha casa. E ali nós servimos ao Senhor por longos tempos. Depois, quando saímos, fomos para Teotônio Vilela. E de lá de Teotônio Vilela o Senhor nos levou mais adiante, que foi a cidade, que nessa época não era cidade. O campo era de Junqueiro, era uma congregação. Nos levou até São Sebastião. E ali continuou a obra do Senhor. A gente trabalhando na obra do Senhor. Foi muito difícil. Quando eu recebi, meu esposo chegava em casa e disse assim: nós vamos para o campo. Para mim foi muito difícil, porque era muito difícil. Mas o Senhor, Ele nos abençoou. Eu fiquei enferma, mas ali eu tentava a me controlar, pedir ao Senhor que nos ajudasse. Chegamos naquele campo de São Sebastião, era só o meu esposo, eu, meus filhos, e tinha 2 viúvas, a irmã Marinete e a irmã Josina. Uma tinha uma filha e a outra uma neta. E ali nós começamos a fazer o trabalho de Deus, a obra de Deus. Era um trabalho assim, muito pequeno, mas o Senhor, Ele abençoou. Trabalhamos muito ali na obra do Senhor. O Senhor salvou, o Senhor curou e continuamos mais adiante. Glória De a lá Deus. de São Sebastião, passamos 2 anos e 5 meses e fomos embora para o sertão, para São José da Tapera. E lá o trabalho continuava. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Senhor, Ele fez nos prosperar. Glória a Deus. Na obra Senhor é dele, sempre quando a gente trabalha com alegria, Ele sempre nos ajuda, que nós possamos estar felizes na presença dele. E ali foi grande desafio naquela cidade, mas o Senhor, Ele nos abençoou, salvando as almas, curando, batizando com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. O Senhor é bom, Ele chama, né? Amém. E capacita, Glória a Deus. mesmo a gente às vezes se sente pequeno, incapaz, não é verdade? Mas o Senhor, Ele é bom. Mas o Senhor, Ele é bom, né? Está conosco em todo o tempo, cuidando e fortalecendo, Amém. né? Para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, né, irmã Amém. Cidinha? Glória a Deus. Eu ia perguntar, né, por quais campos a senhora já passou, mas a senhora já foi falando também, né? Tem algum que a senhora esqueceu de falar ou já falou todos? Não, foram, né, São Sebastião, São José da Tapera, Santana do Ipanema, Sim. e depois nós retornamos a Maceió. Aí lá em Maceió dirigiu a igreja de Bebedouro, a igreja de Tabuleiro dos Martins, e fomos para o Vergel. Do Vergel fomos para São Luís, onde passamos 14 anos ali. E hoje
para a glória de Deus, e estou novamente voltando à minha terra, São Miguel dos Campos. Amém. E muito feliz por isso. Amém. Amém. E nós também estamos felizes por receber Glória este a presente, Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. Durante todos esses anos, ao lado de seu esposo, pastor Amaro, a senhora tem presenciado milagres da parte de Deus? Tem algum testemunho que queira nos contar? Tem vários. Tem vários, mas um testemunho, um milagre, foi quando meu esposo ele teve Covid e eu tive também, mas não fiquei como ele ficou. Glória a Deus. Ficou muito doente e o Senhor, ele operou um grande milagre, trazendo meu esposo de volta ao nosso lar. Porque o Senhor, ele é maravilhoso. E ele cuida. É verdade. E hoje a gente pode se alegrar na presença do Senhor. Por tanto e por muitos milagres que ele tem feito nas nossas vidas, nesse caminhar de tempo, levando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Amém. Glória a Deus. E quais são os maiores desafios de uma esposa de que uma esposa de pastor enfrenta? São vários, não é? Sim. Mas o maior desafio é quando você vai para o campo, não é? São muitas bênçãos, muitas maravilhas, mas é um grande desafio a gente deixar nossa família, né? Às vezes, nossos filhos, né? Nossos netos, mas a gente precisa levar a palavra do Senhor. É verdade. Não é fácil sair do Não meio é da parentela, fácil, né? Sai do seu conforto. Do conforto, é verdade. Conforto, mas o Senhor ele nos ajuda, né? É verdade. Glória a Deus. Por isso, o Senhor é bom e Senhor cuidando é em bom. todo o tempo, né? Amém. E a gente vai Glória a aprendendo, Deus. né? Com essas experiências. É muito bom ouvir. Eu gosto de ouvir, porque isso me edifica, Glória a né? Deus. Eu aprendo e a gente, né? Porque a gente tem chamado também. O Senhor nos chamou, nos escolheu. Glória Então a a gente vai observando e aprendendo. Não é verdade? Glória a Deus. E a 7ª pergunta: é difícil conciliar igreja, casa, filhos? E como conseguir conciliar tudo isso? Para mim, eu conciliava muito fácil, porque eu cuidava da casa, né, dos filhos, da igreja, e a gente tem que ser assim, É né? verdade. Tem que ser rápida para dar conta de tudo. Para mim, Sim. não houve empecilho. Nessa parte aí, nada de empecilho. E você também, que estiver ouvindo, nesta noite, não tem empecilho para você adorar a Deus. Glória a Deus. Também quero voltar a essa pergunta, a irmã Cíntia também, porque é esposa de pastor, dirigente de congregação, né? Tem filho, né, pequeno, e nós sabemos, enfrentamos algumas dificuldades, mas o Senhor dá graça, né, irmã Deus dá Cíntia? graça. É verdade. E assim, pra irmã Cíntia, ela tem a experiência, né? Sim. Que não foi difícil. Já pra mim é muito difícil, porque eu acho que assim, às vezes a Glória gente fica a Deus. pensando, né? Sim. Como é que antigamente as mães conseguiam criar 5 filhos, né? Isso. 6 filhos. A senhora olha pra minha mãe com 4 filhos. Eu digo, meu Deus, como é que a senhora conseguia trabalhar fora, cuidar da igreja, ir pra igreja, ter as responsabilidades com a igreja, cuidar dos filhos, cuidar da casa? Meu Deus, como é que conseguia? E hoje, com a gente já vê que é difícil. Porque às vezes as pessoas até perguntam, como é que dá conta de tudo? Verdade. A gente não dá conta de tudo. Nem sempre, né? Algumas vezes a gente consegue. Tem uns dias que são mais tranquilos, Isso. mas tem dias que são mais turbulentos, tem dias que são mais cansativos, e tem dias que a gente realmente não vai conseguir dar conta de tudo. É você saber priorizar. Priorizar, é verdade. Né? O que é que eu vou priorizar? Eu vou priorizar meu momento com Deus, meu devocional,
meu cuidado com a casa, com os filhos, a responsabilidade com a igreja, marido e o trabalho. Mas tem dias que você vai dar atenção mais a um e a outros, e alguns vai ficar ali no cantinho, como eu tive algumas experiências quando o Ezra era bebezinho. Aí tem a igreja, tem o trabalho fora, tem o filho, tem aquele monte de coisa. E aí, ele era muito bebezinho, eu falava assim, eu preciso ter tempo com meu filho, eu preciso dar atenção ao meu filho. Então eu passava o dia inteiro em casa, assim, quando eu não estava trabalhando no secular, passava o dia inteiro com ele, dando atenção a ele, e as coisas de casa eu dizia, eu vou fazer depois que ele dormir. E muita mãe faz isso, né? Sim. Vou fazer depois que ele dormir. E aí, quando ele dormia, eu passava a madrugada limpando a casa. Eu ia dormir 2, 3 da manhã, até o momento que eu falei assim, meu Deus, eu acho que não é isso que Deus quer pra mim, eu tô só me cansando. E eu comecei a ler um livro que é a Liturgia do Ordinário, que ele fala assim, hoje a gente vive numa correria intensa, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Assim, quando você acordar, você vai abrir os olhos, você não vai levantar logo da cama, você vai dizer, esse foi o dia que fez o Senhor. Alegremos e exultemos nele. Então, eu já levanto e eu digo, meu Deus, esse foi o dia que o Senhor fez. Esse dia eu vou glorificar o Senhor e fazer tudo com calma, e a gente vê que quando você entrega ali o seu dia ao Senhor, parece que tudo flui. De uma maneira melhor. Então, respondendo a pergunta, a gente nunca, nem sempre consegue dar conta de tudo. Vai ter horas que vai ser difícil, vai ter horas que vai ter um pouco mais fácil, mas a gente vai com a graça de Deus, assim como disse a irmã Cidinha, a graça de Deus que nos ajuda. Isso, é verdade. Eu concordo com a irmã Cíntia, né? Já por um bom tempo já dirigimos congregação, meu esposo, presbítero Gessílio, e eu ao lado dele. E realmente tem momentos que a gente precisa priorizar, né? E eu sempre priorizei a obra, né? Porque assim, a casa a gente sempre vai dando um jeitinho ali, né? E o meu esposo me ajuda muito também. Agora já tem uma moça que tá me ajudando, mas quando era menor também foi bastante difícil, né? Mas o Senhor dá graça, Ele capacita, né? Ele dá inteligência de como a gente fazer, dividir o nosso tempo. É desse jeitinho mesmo, né? E a 8ª pergunta: qual a importância da mulher ao lado de seu esposo na vida ministerial? Irmã, está sempre, né, ao lado do seu esposo, ajudando em tudo, né? Isso. Nas orações, quando um estiver mais fraco, o outro está forte, né? E segurando na mão, orando e seguindo a Jesus. É verdade. Orientando, que muitas vezes a gente também faz isso, né? Às vezes a gente vê alguma coisa que ele não está vendo, não é verdade? Tem um olhar mais isso. Os detalhes, né, irmã? A gente vê os detalhes. É verdade. E volta a pergunta também para a irmã Cíntia. Mas como a irmã Cíntia falou, e como eu falei aqui na palavra, nós somos o Ezer, né? Nós somos a auxiliadora. Então, quando a gente primeiro entende para o que a gente foi criada, né? Entende a nossa identidade em Cristo, nossa identidade no Senhor, para o que eu fui projetada. Fui projetada para isso, para auxiliar, para, enfim. Quando a gente entende isso daqui, a gente cumpre, né, esse propósito de ser auxiliadora ao lado do nosso marido. E essa é a importância, porque sem a gente, eles não conseguiriam. É verdade. E sem eles, a gente também não conseguiria. Então, ambos um precisam do outro. Se completam, né? É verdade. Deus é perfeito em tudo que faz. Ele é lindo. E de que maneira a esposa do pastor ou de um obreiro pode apoiar seu marido nos momentos de desânimo? Orando, não é? E apoiando em todo momento. É verdade. Não é? A oração é tudo. A oração é tudo na nossa vida. Então, temos que apoiar, né? Temos que apoiar, porque hoje, no mundo que estamos vivendo, precisa muito de oração. É verdade. Né? E sempre estar orando, lado a lado, buscando mais ao Senhor, não é? E o Senhor é quem capacita cada um.
É verdade. não é? Assim, o pastor é aquele que aconselha todo mundo, né? Que ouve todo mundo, mas nós sabemos também que ele é um ser humano e que também tem seus momentos, né? De tristeza, e às vezes tá ali e a gente vai orando, intercedendo. É por isso que a igreja precisa orar, interceder pela vida do pastor, da sua esposa, da sua família, né? Essa é a importância. Nós precisamos orar, né? Sempre tá apresentando o ministério da igreja. Então, não deixe de orar, né? Não deixe de orar, porque muitas vezes a maioria só sabe apontar, né? Não dá para deixar de falar nessa parte aqui, aponta muito, só vê o que é errado, nunca acha o que é bom, né? Mas nós precisamos orar, interceder, para que o Senhor dê graça, dê sabedoria, né, nas decisões, porque nosso pastor toma decisões e a gente precisa orar para que o Senhor conduza ele nessas decisões, né? Ao invés de só reclamar, de murmurar, né? Então vá orar. É a melhor solução, não é verdade, irmã Cidinha? Murmurar, cantar um hino. De louvor a Deus. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. E a última pergunta, né? Se a senhora pudesse deixar uma mensagem para todas as esposas de pastores e obreiros, qual seria? Minhas prezadas irmãs, seja firme e avante, sempre abundante na obra do Senhor, porque na obra do Senhor nós temos uma recompensa. E firme e avante. Glória a Deus. É verdade. Continue firme, perseverando, perseverando, né? Em oração. E não solta o arado não, né, irmã Cidinha? Não pode. A Bíblia diz que o Senhor não se agrada daquele que solta o arado, quer voltar para trás, né? Fácil não é. Fácil nós sabemos, né? Mas o Senhor dá graça, Ele fortalece, né? Louva a Deus pela vida da senhora, a Deus, né? Que esteve conosco hoje, foi bênção, né? Eu estou muito Glória feliz, a Deus, eu quero muito feliz mesmo. Né, a todos que estão ouvindo estas palavras, quero agradecer à irmã Leia e a minha nora Cíntia, né? Que estamos aqui fazendo a obra de Deus. E nesta noite você deu ouvido essas palavras, guarde no seu coração e firme e avante. É verdade, né? O Senhor nos chamou, Ele não prometeu que seria flores, né? A palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo, se anime. Glória a Deus, o Senhor venceu. E nós também venceremos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Tem mais um hino aí, Jair? Pode soltar o louvor, vamos de louvor. E daqui a pouquinho nós estamos entrando no momento do ouvinte. Glória a Deus. Que ninguém ousa desafiar, sem as consequências no futuro enfrentar, construir uma torre para afrontar os céus, soberba, orgulho, o juízo desceu, ouro, prata e gesso no lugar do Criador, desviando o foco de quem é merecedor. A prova de fogo na fornalha aconteceu, o fogo não queima, meu Deus, ele não perde nem empata, sempre é vencedor. Não envelhece, pois o tempo jamais o afetou. Até o ateu, na dificuldade, chama Deus. Forte é o meu Deus. Diga bem forte. Grande
Deus não brinca de ser Deus. Ele não divide com ninguém a sua glória. Quem tentou perdeu, tá registrado na história. A prova dos fortes lá na cruz aconteceu. A morte perdeu pra o meu Deus. Ele não perde nem empata, sempre é vencedor. Não envelhece, pois o tempo jamais o afetou. Até o ateu na dificuldade chama Deus. Por quê? Forte é o meu Deus. Grande é o meu Deus. Forte é o meu Deus. Grande é o meu Deus. O dono da glória. O dono da glória já está. O dono da glória já está na casa. Diga! O dono da glória já está na casa. O dono da glória já está na casa. Mais uma vez. O dono da glória já está na casa. Forte é o meu Deus. Grande é o meu Deus. Ele é forte. Forte é o meu Deus. Grande é o meu Deus. Ele é forte! Ele é forte! Momento do ouvinte. Está conosco, nos acompanhando, ouvindo esta programação, o irmão Adilson Vicente, né? Ele está conosco, toda a programação, né? Nos acompanhando aqui, nos sauda com a paz do Senhor. Também pede oração por ele e pela família, vamos estar orando daqui a pouquinho. Também irmã Ana Paula nos sauda com a paz do Senhor. Irmã Joelma Silva, nossa companheira aqui da programação, também está nos acompanhando e nos sauda com a paz do Senhor. Irmã Álida Martiliano nos sauda com a paz do Senhor. Também irmã Jeane Rodrigues nos acompanha nesta noite, nos sauda com a paz do Senhor. Irmão Wellison Silva também nos acompanha. Irmã Ana Paula Gomes de Souza também nos sauda com a paz do Senhor. Também tem uma outra aqui, outra irmã Ana Paula, que também está nos saudando com a paz do Senhor. E Maria Salete também nos sauda com a paz do Senhor, né? E glória por este programa, glória a Deus, né? Que Deus abençoe todos os irmãos que nos acompanham, que têm compartilhado esta programação. Também irmã Kátia Lúcia Lima nos acompanha esta noite. Quero louvar a Deus também pelos irmãos que compartilham esta programação, né? Está nos ajudando e assim fazendo o ID também, né? Fazendo com que esta programação chegue até outras pessoas para que elas possam estar também desfrutando da palavra do Senhor e dos louvores aqui entoados. Também a irmã Janaína Rocha nos acompanha e nos sauda com a paz do Senhor. Também tem uma irmã aqui que nos sauda com a paz do Senhor e pede oração, não tem o nome dela aqui, pede oração pelo seu filho José Cristóvão. Vamos estar orando daqui a pouquinho, né, pelos irmãos. Tem pessoas também que não deixam aqui o seu pedido, mas está nos acompanhando. Também a irmã Vera Lúcia pede oração pela filha, né, que está no pronto-socorro, passando mal. O Senhor é poderoso para repreender qualquer enfermidade. Amém. Creia, né, nesta noite, porque o Senhor já está entrando lá. Amém?
Glória a Jesus. Glória Se eu não estou a Deus. enganada, essa irmã Vera Lúcia, eu acho que é de Bauru, São Paulo, também sempre está aqui nos acompanhando nesta programação. Que Deus Glória abençoe a a Deus. irmã e toda a família. Também aqui é Cristine Costa, também nos sauda com a paz do Senhor. A irmã Evânia Pimentel também nos acompanha. Que Deus abençoe, irmã Evânia. Também Raquel Rodrigues de Lima, né, também nos acompanha esta noite. E continue compartilhando esta programação, porque a programação ela fica gravada aqui. Então, às vezes, tem pessoas que não conseguiu acompanhar no momento, né, que a gente esteve fazendo a programação, mas pode estar assistindo depois. E creio que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Elisandra Pugliese também nos acompanha, também irmã Nádia Feitosa, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam nesta noite, que compartilharam esta programação. Que Deus em Cristo vos abençoe, abençoe a sua casa, o seu lar, venha suprir as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Chegamos ao final desta programação. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade, né, de estar aqui em mais um programa Mulheres de Fé, na voz da Assembleia de Deus. Louvar a Deus pela minha participação, pela vida do meu pastor Amaro Antônio e da irmã Cidinha, que tem confiado em nós, nos permitido estar aqui. Amém. Para fazer esta programação. Eu sou muito feliz por isso, né? Deus fez o chamado, mas o pastor nos confiou, né, juntamente com a irmã Cidinha, de estar aqui. E eu sou grata a Deus por isso. Louvar a Deus pela vida da irmã Cidinha, pela vida da irmã Cíntia, que Amém. largou tudo para estar aqui conosco esta noite. Também do irmão Jair, ali do outro lado da telinha, está de volta, glória a Deus, o Senhor cuidou de Amém. tudo, deu Glória vitória a ao irmão Deus. Jair, e nós somos felizes e gratos a Deus por isso. Amém. Né? Quero louvar a Deus pela sua vida, aí do outro lado, né, que tem nos acompanhado, que tem orado por este trabalho, Glória que tem a Deus. intercedido pelas Glória a nossas Deus. vidas e Glória a compartilhado esta programação. Que Deus abençoe a todos vocês. Irmã Cidinha também já vai estar se despedindo logo em seguida, irmã Cíntia, para a gente estar entrando no momento da oração. Irmã Cidinha, se despeça dos nossos ouvintes. Graças a Deus, meus prezados ouvintes, que ouviram a palavra de Deus. Estamos felizes, né? Como a irmã Léa disse, que estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram. Os que não são salvos ainda, aceite Jesus como seu Salvador. E os que já são salvos, vamos orar para que o Senhor continue nos ajudando, que possamos estar na casa do Senhor, feliz, louvando o santo nome do Senhor, porque Ele vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, irmã Cíntia. Também estou muito feliz, muito grata a Deus por essa Glória a oportunidade. Louvo a Deus pela vida da irmã Cidinha, Glória a da irmã Deus. Léa, que tem estado à frente desse trabalho. Glória a Deus Deus. continue abençoando a todos os ouvintes, a todos Glória que a se fizeram Deus. presente aqui conosco nessa programação. Deus abençoe Amém. grandemente. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor por tudo. Feliz, né, porque esta programação está chegando em São Paulo, Minas Gerais, ela chega em Rondônia também, né, em muitos estados aí. Tem uma irmã aqui dizendo que é de Piracicaba, São Paulo. Que Deus abençoe a irmã, glória a Deus por isso. E vamos estar orando, né, Amém. agora por você e com você, com a irmã Cidinha. Amém. Ela vai estar fazendo esta oração. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos estar orando ao Senhor. Amém? Maravilhoso e Sim, altíssimo Jesus. Senhor, querido Deus. Te louvamos. Estamos, Senhor, te agradecendo por este programa, Senhor, pelos ouvintes, Senhor, por aqueles que pediram, Senhor, oração, meu Pai. Senhor, repreenda todo o mal, Senhor Jesus. Salva as almas, meu Deus. Oh, querido Deus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esta santa e rica oportunidade, ó Pai. Meu Deus amado, abençoa também o teu servo, irmão Jair, que está aqui também, Senhor, na frente desse trabalho. Abençoa a irmã Léa, abençoa a irmã Cíntia, também abençoa toda a nossa família, Senhor.
Oh, querido Deus, fica conosco. Glória a Nos Jesus. leva em paz de volta aos nossos lares. Em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória Tenham a todos Deus. uma semana abençoada com Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima Amém. programação. Glória a Deus. Louvado seja Deus.